Queridos irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz e a graça do nosso Deus. Amém? Vamos estar abaixando as nossas cabeças e dirigindo a Deus em oração. Bondoso Deus, eterno Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, Senhor, estarmos aqui na casa do nosso Deus, ó Pai. Senhor Deus amado, eu peço nesse momento, Senhor, que esteja abençoando a vida do nosso pastor, para que ele possa estar falando inspirado por Ti, Senhor. Peço também, Senhor Deus, que abençoe a cada irmão que assistir, Senhor Deus, essa gravação, que essas palavras possam ficar gravadas em nossos corações, ó Deus. Dirija a nossa vida, nos guarde hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém, Senhor. Amém, irmãos? É com grande alegria que nós estamos aqui, mais uma vez na nossa amada congregação Itupeva. E para quem não conhece, esse nosso irmão é o nosso irmão presbítero Edvanildo, uma pessoa muito querida e responsável pela congregação aqui. Mas, para os irmãos da igreja, todos conhecem muito bem o presbítero Edvanildo. Muito obrigado, Edvanildo, que Deus abençoe você e a sua família. Irmãos, hoje nós vamos meditar no capítulo 4 de Gênesis, que fala a respeito de Caim e Abel. E nós vamos ler apenas no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Então me disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Inveja. Inveja é um sentimento terrível e nós temos que tomar cuidado com a inveja. E esse é o tema da nossa meditação hoje: cuidado com a inveja. Nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, apesar da palavra inveja não ser citada aqui, nós vamos ver claramente a inveja de um irmão para com o outro. No caso, Caim e Abel. Diz a palavra de Deus que Caim e Abel eram filhos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E eles resolveram fazer uma oferta ao Senhor, cada um oferecendo a Deus o produto ou fruto do trabalho que eles tinham. Todavia, Deus se agradou da oferta de Abel, mas da de Caim ele não se agradou. Com isso, Caim foi tomado por um sentimento de inveja, descaiu seu semblante. Deus, percebendo isso, falou com Caim, só que ele não deu ouvidos e chegou a matar o seu irmão Abel. Todos nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem essa história, mas ela nos chama a atenção a respeito disso. Cuidado com a inveja. Primeira coisa que nós observamos nesse texto é que a inveja está presente até mesmo no altar de Deus. Observe bem que Caim e Abel foram até Deus oferecer sacrifícios. E eles eram irmãos. O que nós estamos querendo dizer? Que a inveja, ela é um sentimento universal. Ela atinge todas as pessoas. Não adianta falar que eu nunca tive inveja, que eu vou estar mentindo. A inveja é fruto do próprio pecado. E se nós observarmos na vida, na história de Caim e Abel, eles já faziam parte de uma geração caída, decaída pelo pecado. E a inveja, de acordo com o apóstolo Paulo, é uma obra da carne. É um pecado. E todos nós somos pecadores e carentes da glória de Deus. E nós podemos observar que não é pelo fato de eu ser pastor ou o outro irmão estar na igreja, se dizer crente, que ele não vai ser tomado por esse sentimento. Por isso todos nós temos que tomar cuidado com a inveja, porque todos nós temos a raiz do pecado dentro de nós. Isso vai nos mostrar. E essa história mostra o seguinte: não é porque você tem um certificado de crente que você estará isento da inveja. Mas outra coisa que nós podemos observar nesse texto é que
há um alvo da inveja. Quem foi o alvo da inveja nessa história? Foi Abel. Por que Abel foi alvo de inveja? Porque ele era uma pessoa competente, porque ele era uma pessoa consagrada a Deus, porque ele era uma pessoa dedicada a Deus e ofereceu o melhor para Deus. Sim, ele foi muito competente e ele agradou a Deus. O fruto do seu sacrifício foi agradável ao Senhor. E quando nós observamos bem, nós vemos isso aí. Por que nós temos que muitas vezes tomar cuidado com a inveja? Por quê? Porque há um ditado que diz: ninguém joga pedra em manga podre, ninguém prende numa gaiola um pardal. Só é perseguido aquele que dá fruto, aquele que está à frente, aquele que é competente. Por isso, mesmo que às vezes você não seja alimentado por esse sentimento odioso que é a inveja, você que tem estado na obra do Senhor, você pode ser alvo do mesmo. Abel não fez nada demais, pelo contrário, ele fez muito por Deus ao oferecer aquele sacrifício excelente. E por isso ele foi alvo de inveja. Caminhando um pouco mais, nós podemos observar ainda nesse texto: quem é que tem inveja? Quem teve inveja aqui? Caim. Caim foi tomado pela inveja. Por que ele foi tomado pela inveja? Porque ele era incompetente, ao contrário do seu irmão, porque ele ofereceu a Deus um sacrifício ruim e ele não foi aceito, não foi aprovado por Deus. A palavra de Deus não diz por quê. A Bíblia diz que Abel ofereceu as primícias do rebanho, mas Caim, nós não sabemos por que Deus não o aceitou. Talvez o próprio sentimento de inveja já estava impregnado no seu coração, um sentimento pecaminoso, e Deus não se agradou. E ele foi então incompetente. E se nós observarmos bem, a inveja é um sentimento daquelas pessoas realmente medíocres, que não têm competência para fazer o bem. Caminhando um pouco mais, nós podemos observar ainda que nesse texto da palavra do Senhor, vemos que Deus advertiu a Caim. Diz a Bíblia que quando Caim não foi aceito, quando o sacrifício dele não foi aprovado por Deus, o que aconteceu? Ao ver que o irmão tinha sido aceito por Deus, ao ver que o irmão ofereceu um sacrifício excelente, o que ele fez? Descaiu o seu semblante. E Deus percebeu. Ele começou a ficar irado com o próprio irmão. E Deus o advertiu. E se nós observarmos bem, a palavra de Deus fala a respeito desse sentimento. A inveja, de acordo com o apóstolo Paulo, é obra da carne, já citamos. O sábio Salomão, em Provérbios 14, vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. E Deus chama a atenção de Caim. Deus o advertiu. E a Bíblia diz que Deus repreende a quem ama. E por isso Deus repreendeu Caim. E o que Deus disse para Caim? Caim, por que você anda dessa forma? Por que o teu semblante descaiu? Aí nós podemos observar uma coisa. A primeira coisa que nós temos que observar, não apenas do pecado da inveja, mas de todo o pecado. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte, que ninguém peca a não ser pela sua própria cobiça. E a cobiça, uma vez concebida, dá luz ao pecado, que gera a morte. E se nós observarmos bem, a cobiça e a inveja, elas parecem ser irmãs gêmeas, uma leva a outra. E aqui Deus fala
a respeito do desejo, do sentimento de Caim. Primeiro, Deus o adverte a respeito daquele semblante que estava descaído. E quando a pessoa é tomada por esse sentimento de inveja, é interessante observar que a inveja é um pecado de pensamento, é um pecado de sentimento, que pode levar às palavras e às ações. E Deus vai advertir o próprio Caim aqui. E nós podemos observar que é a primeira coisa que Deus advertiu. Por que você mudou? Segunda coisa, Deus vai falar para Caim: se você proceder bem, é certo que você será aceito. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta. Duas coisas nós podemos observar ainda. Primeiro, descaiu o seu semblante. Segundo, Deus fala com Caim: Caim, você procedeu mal, teu sacrifício foi insuficiente, seu sacrifício não foi bom, a sua oferta não foi boa, mas se você olhar para Abel e ver o que ele fez, o seu sacrifício bom, e proceder do mesmo modo, eu vou te aceitar. Você pode se redimir do seu erro e você pode ser tão competente ou até mais do que o próprio Abel. O seu sacrifício vai ser aceito se você proceder bem. Quando nós observamos bem, nós podemos ver o que Deus mostra na sua palavra, não apenas a Caim, mas também a todos nós. Quando nós vemos alguém sobressair, seja na nossa empresa, na nossa família, seja na própria igreja, que nós já falamos aqui, se alguém que tem brilhado, tem sido uma pessoa bem-sucedida, o que você tem que fazer? Ouça a palavra de Deus e o recado que Deus deu para Caim. Veja aquela pessoa como um espelho e se esforce para fazer o mesmo. Caim não deu ouvidos ao recado de Deus, mas você pode dar. Vença pela competência, porque ninguém vence pela inveja. A inveja só destrói, ela não edifica. Agora, se você tem um sonho, tem um desejo, tem um projeto, corra atrás, proceda bem, busque, e você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai proceder bem e será aceito e agradará a Deus e será feliz. O cristão, aquele que conhece a Cristo, ele não precisa desse sentimento, porque Deus, ele abençoa aqueles que agem de maneira correta, aqueles que ofertam, aqueles que consagram a sua vida ao Senhor verdadeiramente. Veja o exemplo daquela viúva que tinha apenas 2 quadrantes, mas ela ofereceu a Deus um sacrifício excelente, porque ela deu tudo que tinha. A outra coisa que nós vamos observar aqui, que Deus vai, outra advertência que Deus vai dar a Caim. Deus vai falar para Caim: Caim, se você proceder bem, você será aceito, mas do contrário, caso contrário, o pecado jaz à porta. Deus está falando para ele: cuidado com o pecado. A Bíblia fala no texto: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Deus adverte Caim antes dele tomar qualquer atitude contra o seu próprio irmão. E Deus nos adverte que nós temos que o quê? Refrear a nossa vida, seja a nossa língua, seja as nossas atitudes, com o temor do Senhor. Se você quer vencer a inveja, se você quer vencer todo ou qualquer pecado, todo ou qualquer mal, ouça e pratique a palavra de Deus. Foi o que Caim não fez. E nós podemos observar ainda nessa própria palavra de Deus o seguinte: cuidado com a inveja, mas você tem que dominar esse sentimento. Olha o que Deus fala
para Caim: o teu desejo pode ir contra ti, cumpre a ti dominá-lo. O homem, mesmo regenerado, nós que somos cristãos, que já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos salvos, fomos regenerados, mas o pecado ainda está presente nas nossas vidas, e nós temos uma batalha, uma luta ferrenha. É a luta da carne contra o Espírito, ou do Espírito contra a carne. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é o que Deus diz a Caim: Caim, domine o seu desejo. Não deixe essa inveja tomar conta de você. Paulo vai falar que a gente tem que arrancar a raiz de amargura, e Caim estava com aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de amargura. Ele tinha que tirar aquele mal e cortar o mal pela raiz. Até mesmo ele que praticava lá a agricultura. Então nós podemos observar que é isso que nós devemos fazer. Nós temos que dominar não só esse sentimento de inveja, mas todos os sentimentos. Por isso é que Paulo fala da obra da carne, repito eu, a inveja. Mas ele fala do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade. E qual é a última qualidade desse fruto do Espírito? O domínio próprio. Por quê? Porque é o mais difícil. Então, por isso é que você tem que ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, orar, para que os seus sentimentos ruins, para que o tentador não haja na sua vida como agiu na vida de Caim. É isso que Deus fala ao próprio Caim: domine o teu desejo. Então, não deixe o pecado bater na tua porta, não deixe Satanás alimentar um sentimento ruim na sua vida. Por quê? Porque temos que tomar cuidado com a inveja. Porque a inveja leva o homem a atitudes horríveis. Observe bem que Caim não deu ouvidos à palavra de Deus. Pelo contrário, o que ele fez? Ele chamou o irmão, ambos foram para aquele campo, e Caim mata o seu irmão. Uma atitude extrema, uma atitude horrível, que poderia ter sido evitada se Caim tivesse ouvido a palavra de Deus. Mas ele não fez. Pelo contrário, ele vai lá e mata o seu próprio irmão. Olha aquilo que parece um pecado pequeno é capaz de fazer. Por que eu disse o que parece um pecado pequeno? Porque não existe pecadinho nem pecadão para Deus. Não existe pecado menor ou maior. Todos os pecados são mortais. Porque o salário do pecado é a morte. E é um grande erro por parte das pessoas querer tentar justificar seus pecadinhos de estimação, dizendo: não, é um pecado sem consequência. Por exemplo, é uma mentirinha à toa. Não existe mentirinha à toa, todas as mentiras têm consequências. Ah, é uma invejinha tal, não vai prejudicar ninguém. Esse é o grande erro. Deus advertiu Caim. E o que a inveja fez? A inveja alimentou o seu coração, e ele foi tomado pela ira. Satanás ajudou e agiu na vida dele, e ele foi lá e mata o seu irmão. Por isso é que nós temos que dominar os nossos desejos e não deixar os nossos sentimentos tomarem conta da nossa vida, transformando-nos em ação. Porque muitas vezes nós pecamos por pensamentos ou sentimentos, por palavras e por ações.
Às vezes você não é capaz de matar o irmão como fez Caim de maneira literal. Mas quando nós difamamos o irmão, quando nós caluniamos o irmão, nós também estamos matando o seu sonho, matando uma amizade, fazendo contendas, promovendo rixas, ciúmes, partidarismo. Tudo isso é fruto de inveja. De repente, você tem inveja daquele irmão, daquela pessoa, e você começa o quê? Maltratá-lo, caluniá-lo, falando por trás. E isso, o que acontece? Você mata aquele irmão, que às vezes poderia ser bem sucedido. Por exemplo, alguém precisa de um emprego, mas você não gosta daquela pessoa, e alguém tira informação a respeito dela, você diz, não, essa pessoa não presta. Aí ela já perdeu o emprego. Veja como é ruim isso. Então, cuidado com a inveja. A inveja é um sentimento ruim. E nós podemos ver que Caim sofreu as consequências. E esse é o último ponto que nós gostaríamos de destacar. Cuidado com a inveja, porque a inveja tem consequências terríveis. O que aconteceu com a vida de Caim? Observe bem. Primeira coisa que ele fez, que nós já falamos, ele matou ao seu irmão Abel. Uma atitude drástica, que teve consequências horríveis. Qual é a primeira consequência? Aquilo pesou sobre Caim. Diz a palavra de Deus que enquanto ele arava a terra, ele que enterrou o seu irmão na própria terra, ele tinha aquele sentimento, aquele remorso por ter feito o que fez. Lembramos de Judas quando ele traiu Jesus também, ele teve aquele sentimento de remorso, e foi o que ele fez. Essa foi a primeira consequência. E às vezes quando nós tomamos uma atitude impensada, tomadas pela ira, precipitamos, ou até mesmo por esse sentimento de inveja, o que acontece? E depois nos arrependemos, sentimos remorso, como Caim. Só que outra coisa que nós vamos observar na vida de Caim, diz a Bíblia que ele foi marcado por Deus. Por quê? Porque ele foi lá para Deus e falou, olha, agora todo mundo vai se vingar de mim. E Deus o marcou para que ninguém pudesse matar com as próprias mãos o próprio Caim, tentando consertar um erro com outro erro. Caim tinha outros irmãos, o próprio pai, a própria mãe podia se vingar pela morte de Abel, e ele ficou então com medo. Quando a pessoa tem esse sentimento pecaminoso, esse sentimento errado, ele vai ter sempre um peso na consciência, sempre um medo do outro fazer aquilo que ele intenta fazer contra o próximo. E foi o que aconteceu com Caim. E ele ficou para sempre marcado. E é interessante nós observarmos, quando a pessoa tem um sentimento negativo, quando a pessoa tem esse sentimento de inveja, quando a pessoa toma atitudes erradas, ela fica uma pessoa marcada. As pessoas se afastam dela, as pessoas gostam de pessoas de bem, pessoas humildes, e não pessoas arrogantes, e pessoas que difamam e que são tomadas por esse sentimento de inveja. As pessoas muitas vezes ficam marcadas como Caim, e finalmente ele se afastou da presença de Deus, foi para a terra de Nod, e ali ele se afastou da presença de Deus. Foi outro erro que ele cometeu, por causa do seu pecado. Em vez dele pedir perdão, e certamente como o próprio Deus falou, ele seria aceito se ele tivesse se arrependido, mesmo tendo matado o seu próprio irmão. Deus muitas vezes perdoou pecados de muitos, como o apóstolo Paulo, como o próprio apóstolo Pedro, como o próprio Davi, que cometeram também erros. Deus perdoaria Caim, mas o que ele fez? Preferiu afastar da presença do Senhor. Esse é um outro grande erro. Se a pessoa às vezes comete um erro, o que ela tem que fazer? Ela tem que se arrepender, como Davi fez, como Pedro fez, que chorou amargamente, como o próprio apóstolo Paulo, que se converteu, como Zaqueu, mas Caim se retirou. E às vezes a pessoa, tomada pelo pecado, ela faz isso. Em vez de aproximar-se do Senhor, ela se afasta. Não faça isso. E o que aconteceu? Houve maldição para a sua própria casa, porque
ele foi lá para a terra de Nod, constituiu uma nova família, uma família longe da presença de Deus, uma família marcada, família cujo pai era um assassino. Olha que um sentimento que parece tão pequeno se torna um pecado tão grande. Por isso, meu amado irmão, que nós a cada dia possamos tomar cuidado com a nossa vida, cuidado com a inveja, mas também cuidado com todos os outros sentimentos ruins na sua vida. Alimente-se da palavra de Deus, que o teu coração possa estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor, de paz, de alegria, e certamente você será bem sucedido. Não seja como Caim, seja como Abel, que oferece o melhor para Deus. Aí você será aceito, aí você será bem sucedido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?